perguntei à pastora Márcia, tem que ser dentro do tema? Ela me deixou à vontade. E como a gente prega um pouquinho, irmãos, a gente prega um pouquinho, eu sempre gosto de dar sempre um lugar para alguém. Se tem outro, põe. Eu gosto de ouvir. E eu fui orar ao Senhor, muito, orei bastante ao Senhor. E eu pedi uma palavra para essa noite. Falei, Senhor, me dá a palavra, revela a palavra. Que palavra? E eu cheguei a comentar com a Creuza, está ali no cantinho, uma das nossas irmãs, a respeito daquilo que Deus estava me dando para essa noite. E Deus trouxe ao meu coração um texto que é bastante conhecido, que é Mateus capítulo 25. E havia até alguns homens que viriam conosco. Eu dispensei 3 homens, porque meu esposo falou, Ana, é só para mulher. Eu corri e perguntei à pastora, já era 5h40 por aí. E nós dispensamos 3 homens que não estão aqui. Então a gente vai falar um pouquinho, já que a maioria é mulher, né? Quase tudo é mulher. Meu esposo costuma dizer que no céu deve ter mais mulher do que homem, porque sempre a quantidade de mulher é maior. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, quem tem, quem trouxe. Livro de Mateus, capítulo 25. Eu já preguei essa palavra em alguns outros lugares, mas Deus, Ele me trouxe alguma coisa nova. A palavra de Deus, ela se renova, né? E eu anotei, porque eu gosto de anotar. A mente da gente é um pouquinho falha. E eu corro para fazer algumas anotações. Eu trouxe aqui as minhas anotações dentro daquilo que Deus me trouxe para esta noite. Eu sei que aqui tem muitas pregadoras. Eu já pude visualizar algumas que estão ali atrás que eu conheço, né? Mas tem muitas outras que eu sei que eu não conheço, que também faz menção da palavra. Que Deus abençoe a vida de todas as pregadoras aqui. É uma tarefa um pouquinho difícil, né? É uma responsabilidade tão grande. Oh, meu Deus, como é grande. Mas o Senhor é bom. Ai de nós se não fosse o Senhor. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 6. Que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias ou loucas, né, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Versículo 6 diz: Mas à meia-noite ouviu-se um grito ou um clamor: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Pode sentar. No mesmo espírito de adoração ao Senhor nosso Deus. Eu sempre costumo dizer que o que a gente não pode fazer quando estamos dentro da casa do Senhor é conversar uma com as outras, mas conversar com o Senhor a gente tem a liberdade. Então, aonde você está, se você tiver desejo, se você achar que Deus merece, você pode glorificá-lo. Você pode dar glória a Deus e aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, você pode falar em mistério com Ele. E se você não é batizado, eu posso te dizer que esta noite o Senhor também pode te batizar com o Espírito Santo. Oh, que coisa gostosa é quando a gente é batizado com o Espírito Santo.
Eu fui batizada com o Espírito Santo com 12 anos de idade. Aleluia. E nunca perdi. Aleluia. Nunca deixei de falar em mistério com o meu Senhor. Porque há um fogo que queima dentro de nós. Aleluia. Há um fogo que queima. Há um fogo aceso dentro dos nossos corações. E tem gente que não entende isso. Que fogo é esse? Como é que queima? Para entender isso, tem que aceitar Jesus como Salvador. É o primeiro passo. Aceite a Jesus como Salvador. Depois você começa a glorificá-lo, a render aos seus pés, porque o Espírito Santo de Deus, Ele toma conta das nossas vidas. Aleluia. E é algo surpreendente. É algo extraordinário. Aleluia. Só quem sente isso é que pode dizer. Nas águas a gente já queria ser batizado todas as vezes, né? Eu sou assim. Quando alguém vai se batizar, eu pergunto, eu podia mergulhar de novo. E com o Espírito Santo é melhor ainda. Aleluia. É algo que a gente não consegue explicar. Quando o Espírito Santo de Deus, ele desce, aleluia, e a gente começa a sentir, parece que a gente não está aqui, aleluia. E a gente começa a falar em mistério com Deus, dá vontade de não parar nunca mais. Eu congreguei numa igreja, irmãos, que tiveram que pegar o rapaz que foi batizado com o Espírito Santo, pegar ele, colocar em cima de uma caminhonete, porque ele não parava. Levamos ele porque tínhamos que fechar a igreja. Ele não parava de falar em mistério com Deus. Chegou em casa e continuou falando. A gente foi embora e os irmãos dele disseram, olha, era pela madrugada quando ele parou. É algo extraordinário. Se você ainda não é, busque. Busque, quem sabe pode ser nessa noite. Aleluia. Irmãos, esse texto aqui é muito conhecido. Para quem lê a Bíblia, ele é muito conhecido e pregado em muitos trabalhos de mulheres. Às vezes uma palestra, um trabalho de avivamento, seja lá o trabalho que for. É um texto bastante conhecido. Quem nunca ouviu falar a respeito das 10 virgens, para mim, é a parábola mais conhecida da Bíblia. Para mim, talvez você ache outra, mas para mim é a parábola mais conhecida da Bíblia Sagrada. Trata-se de 10 jovens, 10 virgens, o texto já está falando aqui. E eu costumo dizer que, ao ensinar essa parábola, Jesus, ao ensinar essa parábola, ele estava trazendo um ensinamento a respeito da preparação pessoal de cada um de nós como igreja do Senhor. Jesus, ele vai aqui ressaltar o fato de que todos nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Nós precisamos examinar a nossa vida espiritual todos os dias. Pela manhã, de tarde, à noite. A gente precisa fazer uma análise de nós mesmos. Saber como é que estamos servindo a Jesus. Saber como é que nós estamos na presença do Senhor. Às vezes a gente encontra muitos momentos, ou a gente se pega observando os outros, observando a irmã que está do lado, ou o irmão. A gente costuma ver às vezes o defeito do outro, porque é mais fácil ver o defeito do outro do que ver o nosso próprio defeito. Mas eu costumo dizer que essa parábola, Jesus, ele está ressaltando o fato de que nós precisamos examinar as nossas vidas todos os dias.
para que nós não venhamos ficar de fora, para que naquele grande dia nós venhamos estar com Ele. Aleluia. Esse ensinamento aqui, queridos, é algo para que nós venhamos tomar como uma preparação pessoal. E se é pessoal, eu não dependo daquele que está ao meu lado para eu caminhar. Eu não dependo daquele que está ao meu lado para eu ir para um trabalho de consagração ou de oração, seja lá do que for. Porque a preparação, ela é pessoal, é tratamento de Deus e nós e Deus. Aleluia. A Bíblia vai falar em Mateus, uma folha atrás, capítulo 24, versículos 3, 4, por aí. Jesus, ele está sentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos vão até Jesus e vai fazer uma pergunta para Jesus. Os discípulos vão até ele e vai falar: mestre, quando se dará o fim de todas as coisas? Que sinal haverá da sua vinda? Jesus, ele vai dar uma olhada para os discípulos. Ele não vai dizer semana, ele não vai dizer dia, ele não vai dizer mês, ele não vai dizer ano. Jesus, ele só vai olhar para os discípulos e vai dar uma palavra de alerta. Jesus vai dizer: olha, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Aleluia. Ele vai dizer: olha, muitos virão no meu nome, muitos aparecerão dizendo: eu sou o Cristo. Não deixe que eles vos engane. A primeira palavra que Jesus vai dar para os discípulos dentro dessa pergunta: acautelai-vos. Jesus estava dizendo: vigiai, olhai, estai atento. Aleluia. Nós não podemos estar como aqueles que dormem. A Bíblia já diz: olha, levanta dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Aleluia. Nós não podemos estar como mortos, porque nós servimos um Deus que é vivo. Se Ele é vivo, a igreja também tem que ser viva. Arabaio. Aleluia. Glória a Deus. Mas a gente está vivendo um tempo em que tem muita gente seguindo falsos profetas, trazendo ensinamento que não é o ensinamento de Deus, trazendo ensinamento que não está dentro da Bíblia Sagrada, mas tem um monte de gente indo atrás. A Bíblia vai trazer um alerta: erreis por não conheceres as Escrituras. Porque quem conhece a Escritura tem vida em Cristo Jesus, tem vida nele. Aleluia, aleluia. Aí não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia. O seu devocional é falar dos outros, é criticar um, é criticar o outro. Em vez do devocional ser a leitura da Bíblia, ser joelho no chão, uma palavra de edificação. Quando não fazemos isso, a gente anda de forma errada. Oh, aleluia, aleluia. Primeiro versículo, um detalhe que Deus me chamou muita atenção. Olha só: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas na mão, elas saíram ao encontro do noivo ou do esposo, conforme a sua leitura. Olha esse detalhe: elas saíram. Todo mundo junto saiu. Mas sair não significa que vai chegar. Oh, aleluia.
Aleluia, preste atenção, queridos, na revelação de Deus. Sair não significa que vai chegar. Está trazendo isso da onde, irmã? É do próprio texto. Elas saíram todas juntas e eram 10. Mas não foram 10 que chegaram no final. Sair não significa que você vai chegar. O que faz a gente chegar até o final chama-se propósito. Propósito. Para onde estamos indo? Aonde queremos chegar? Oh, aleluia! Você pode adorar o nome do Senhor, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e é atrás dEle que nós devemos andar. Aleluia! Aleluia! Paulo, ele diz, Filipenses 3, versículos 13 e 14, ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me de quê? Das coisas que ficou lá atrás. Antes eu pecava, antes eu blasfemava, antes eu mentia, antes eu prostituía, antes eu fazia tudo que os olhos de Deus não se agradava. Mas agora eu corro, porque tem um prêmio. Tem um prêmio porque eu vou alcançar esse prêmio. Arabai, o Xergalabai. Há um prêmio para nós. Está pensando que não tem prêmio? Não tem prêmio. Uma coroa de glória, uma coroa incorruptível, e nós vamos receber essa coroa. Oh, aleluia, aleluia, oh glória. Outra palavra, outra pessoa que Deus trouxe ao meu coração, que saiu, mas não chegou. Orfa, ela até saiu de Moabe, junto com Noemi e Ruth. Ela saiu, mas no meio do caminho, bastou apenas uma palavra de Noemi dizendo: volta, volta filha. A mesma palavra para ela foi para Ruth: volta, vai para a casa dos seus pais. Eu não vou gerar mais filho para ser marido de vocês. A Orfa bastou ouvir isso e ela disse: então tchau. Tchau, porque eu estou ficando na minha terra, a terra de Moabe. Que terra era a terra de Moabe? Terra de paganismo. Ela não tinha se convertido de verdade, porque se ela tivesse se convertido de verdade, ela sairia de Moabe, chegaria até Belém. Mas ela parou no meio do caminho. Mas em contrapartida, encontramos a Ruth, aquela que se converteu de verdade, aquela que quando conheceu o Senhor, o Deus de Israel, ela disse: eu ficar aqui em Moabe, nunca mais. A minha terra será em Belém. É para lá que eu vou. E a Bíblia diz que elas se ajuntaram num só propósito e foram de caminho e chegaram até Belém, a terra do pão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Orfa, qual o seu significado? Significado de Orfa é oscilante. Sabe o que é oscilante? Aquilo que sobe, mas também aquilo que desce. Você conhece alguém assim? Que hoje é uma bênção, hoje chora, levanta a mão, abaixa a mão. Hoje está dizendo: conta comigo, porque eu estou contigo e não abro. Mas amanhã você
procura a mesma pessoa e a palavra dela já é outra. Eu não estou hoje aqui, eu estou cansado, eu não vou. Mas a Ruth é visão, é amiga. Aí, queridos, nessa noite eu te falo: não anda com quem sai e para, mas ande com quem sai e não olhe para trás. Ande com quem vai te guiar até a terra prometida. Aleluia. Sair não significa que vai chegar. Quantos que andava com você? Você pode talvez pegar uma folha e colocar vários nomes. Andava comigo, orava comigo, caminhava comigo, orava, jejuava, ia para as vigílias comigo. Mas por uma luta, por um vento que soprou, parou no meio do caminho e não conseguiu mais ir. O vento sopra como tem soprado esses dias. O mar fica bravio, queridos. Mas nós temos Jesus de Nazaré. Ele é aquele que diz: olha, eu estou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita, eu te levo, eu te carrego no colo e você vai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As 10 jovens, elas estavam juntas, porém não estavam unidas. Juntas, mas não unidas. O problema sério. Às vezes a gente olha, tem um grupão. Nossa, são 40. Nossa, são 50 comigo. Vai caminhar junto? Primeiro obstáculo, você vai percebendo que você já não tem mais aquele número todo. Houve uma certa vez, nas nossas trajetórias, mim e do meu esposo, em uma das igrejas que nós passamos, Deus trouxe ao meu coração para fazermos 7 sexta-feira de propósito de oração e jejum. O lugar que nós morávamos era um lugar muito quente, um bairro de Guapimirim. E as nossas irmãs eram mais ou menos umas 30. E eu fiz uma reunião e passei aquilo que Deus havia colocado no meu coração. E eu falei para elas: nós vamos começar o propósito. Será 7 sexta-feira. Primeira sexta-feira vai ser de 8 às 10. Vamos começar devagar, né? Vamos ir preparando o caminho. A segunda sexta-feira será de 8 a meio-dia. E assim por diante, aumentando 2 horas em cada semana. Na última semana, nós entregamos na Santa Ceia. Era trabalho de Santa Ceia. E nós entregamos o propósito no culto de Santa Ceia. Pergunta quantas irmãs chegaram até o final? De mais ou menos umas 30, nós chegamos com 5 irmãs. Aonde ficou as 25? Lá para trás. Desanimaram porque achou que o processo era duro demais. Duro demais não é jejuar, não é orar. Duro demais é ficar para trás e não conseguir atingir o alvo. Aleluia. Duro demais não é consagrar a vida e nem santificar ela. Duro demais é chegar no grande dia e Jesus olhar para nós e dizer: eu não te conheço. Isso que é duro. Isso que é duro. Elas estavam juntas, porém não estavam unidas. Porque se tivessem unidas, elas chegariam juntas. Porque a Bíblia vai dizer que 5 aqui é louca. Qual o significado do louco? Eu anotei também.
é aquele sujeito que perdeu a razão, que tem pensamentos e ações sem sentidos, que tem comportamento distorcido e que fogem à regra. Será que a gente identifica alguma coisa nisso aqui? Será que você conhece alguém que foge à regra? Que tem pensamento distorcido? Às vezes é dada uma regra, mas a pessoa não cumpre, acha que a palavra é do homem, acha que o negócio é do homem. A Bíblia chama esse estágio de louco. Eram uns 10, 5, a Bíblia vai chamar de loucas. E tem as prudentes. O que é que as prudentes fizeram? Versículo 4, versículo 3, diz que as loucas não levaram azeite na vasilha, elas levaram a lamparina na mão, acesa, sim, mas um dia elas iriam apagar. Porque não adianta a gente estar com a lamparina, mas não ter azeite para botar nela. O combustível para a lamparina permanecer acesa é o azeite. É o Espírito Santo. Porque o azeite é símbolo do Espírito Santo. Eu costumo dizer, pastora Márcia, que o crente vazio, ele é como uma tartaruga de perna para cima. Ela só faz movimento, mas nunca sai do lugar. Mas o crente cheio do Espírito Santo é diferente. Crente cheio do Espírito Santo, ele é igual um rolo compressor. Ou o inferno sai da frente, ou ele passa por cima, na autoridade do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É por isso que eu e você temos que ser cheios do Espírito Santo. É por isso que eu e você temos que estar buscando todos os dias. Porque se não buscarmos, o azeite acaba. O azeite acaba. Deixa eu contar uma experiência aqui que eu vivenciei na casa da minha avó. Minha avó era muito conhecida aqui no bairro do Pôr da Roça. Minha avó e meu avô, Sebastião Pereira e Ana Alves. Ela morava num barraco de tábua, mas era uma alegria só. Eu amava ir para a casa da minha avó. Não tinha luz, então ela usava lamparina. A ponta do nosso nariz ficava preto. Quem conhece lamparina aqui? A ponta do nariz fica preta. Só que às vezes a lamparina não dava para todos os cômodos. O que ela fazia? Uma candeia caseira. Ela pegava um pires. Todo mundo sabe o que é um pires. Jogava azeite ou óleo. Enchia o pires de óleo ou azeite. Pegava um punhado de algodão, molhava no azeite e deixava uma pontinha seca. Naquela pontinha seca ela riscava o fósforo e colocava. E a candeia ficava acesa o tempo todo. Quando aquele fogo da candeia estava baixando, ela vinha com a vasilha de azeite. Não pode faltar azeite, senão a lamparina vai apagar. Aleluia! O Senhor está falando conosco nesta noite. Não pode faltar azeite, senão a sua lamparina vai apagar. Tem que ter azeite. Aleluia. Elas estavam todas juntas. A Bíblia diz que as loucas não levaram azeite, mas o versículo 4 vai dizer: no entanto as prudentes. Esse no entanto eu tomo como um elogio. No entanto, vai falar das prudentes. No entanto, as prudentes levaram as lâmpadas e também levaram azeite nas vasilhas. Aí eu faço uma pergunta: é fácil levar a vasilha com azeite? É fácil ter azeite de reserva? Eu digo que não, porque requer sacrifício.
Se fosse fácil, pastora, não tinhas louca. Se fosse tão fácil assim, nós não teríamos nem problema dentro da igreja, porque crente cheio do Espírito Santo não dá problema. Crente cheio do Espírito Santo, ele não dá trabalho para pastor, ele não dá trabalho para líder de círculo de oração, ele não dá trabalho para líder de jovem, ele não dá trabalho para ninguém, porque o Espírito Santo que habita nele faz ele obedecer o tempo inteiro. Aleluia! Por isso que não é fácil. Se fosse fácil, os trabalhos de oração, bombaria. Mas quais os trabalhos mais sofridos da igreja? Oração, palavra, são os mais sofridos. Agora marca um louvorzão para ver. Marca um louvorzão. Porque a gente está em pandemia, meu irmão. Se não tivesse em pandemia, vazava até lá no asfalto. Eu não digo só aqui, eu digo na minha e em todas as outras igrejas. Eu falo da minha. Meu esposo também é pastor presidente. Também lideramos pessoas. Se fosse tão fácil assim, tínhamos trabalho não. Porque as prudentes aqui nos mostram muito bem que elas levaram a vasilha na mão. E a lamparina na mão. E a vasilha também de reserva na outra mão. Mas tem gente que não quer usar a outra mão. Tem gente que quer dar para o vizinho. Segura aí, porque me cansa. Segura aí, porque me fadiga. Segura aí, porque não consigo. Parece até que os nossos joelhos são os mais fortes. Parece até que os nossos ombros são os mais fortes. Mas tem dia que eu e as pastoras que estão aqui, como a pastora Márcia, se pudéssemos, não levantávamos nem da cama. Tem dia que se nós pudéssemos, porque a gente não pode. Chorando você tem que ir. E também não pode nem mostrar que está chorando, porque você tem que dar força para os fracos. Tem dia que se nós pudéssemos, desligaríamos celular, para ninguém pedir um conselho, porque você está precisando também. Tem dia que você precisa de um abraço, mas alguém está pedindo o seu abraço. E você tem que ir lá. Você tem que ir lá abraçar. Você tem que profetizar na vida de alguém. Enquanto que você está doida que alguém bota a mão na sua cabeça para profetizar sobre a sua vida também. Arabaio. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Você está se identificando com isso, não está? Porque é desse jeito, meu irmão. Ninguém é tão forte que não precise de um abraço. Aleluia. As prudentes elas levam. Agora pensa comigo isso aqui. Elas não viviam juntas? Vivia, mas não estavam unidas. Porque se as prudentes estão se preparando, é um evento, é um casamento, todo mundo se arruma, se penteia, o melhor vestido, vai encontrar com o noivo. É uma festa, é uma festa. As loucas estavam preocupadas só com a festa, enquanto que as prudentes estavam preocupadas em encontrar o noivo. Aleluia. Glória a Deus. Todas juntas. Aí as prudentes, elas se preparam todas e o final é a vasilha. Porque o noivo pode demorar. Se o noivo demora, como que a gente fica?
O noivo precisa ver a lamparina acesa e o azeite para identificar quem é quem. Tá pensando que isso aqui não tem efeito? Até para ele identificar quem são os seus, tem que ter azeite. Tem que ter azeite, meu irmão. No final ele vai dizer o quê? A gente vai para o final e depois volta de novo, não tem problema. Quando ele olha, as prudentes preparadíssimas, elas vão passar com o noivo na porta e entra. E quando as loucas vêm batendo na porta, abre a porta, porque já estava fechada. Estava fechada, e quando eu acredito até que ele não abriu para falar, porque a Bíblia vai dizer que a porta já estava fechada. Eu acredito que ele falou lá de dentro: abre, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. E ele diz: quem são vocês mesmo? Eu não conheço vocês não. Ele só identifica quem tem o azeite. Ele só identifica quem é cheio do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai ser identificado. E você vai passar pela porta. Você vai passar pela porta, porque o noivo, ele vai te receber. Porque há um lugar preparado para nós. Aleluia. Mas voltando aqui à questão da união. As prudentes estão se vestindo. As prudentes estão se preparando. E as loucas, eu acredito que olha tudo aquilo e diz: para que isso tudo? Para que tanta coisa? Eu não sei para que isso. Porque é assim que a gente escuta. Vamos para uma jornada de oração, mas para que? A gente pode orar em casa. Vamos lá para a igreja, ter uma vigília, mas para quê? Eu posso orar na beira da minha cama. Pode. Mas eu costumo dizer, irmãos, que quem tem azeite, ele não se ausenta, ele se apresenta. Oh, aleluia. As loucas estavam assim, porque elas viviam juntas. E elas olharam tudo, mas elas não estavam se importando. Aí eu digo que elas ignoraram os trabalhos das prudentes. Aleluia. Versículo 3. Quando as loucas levam só o azeite nas mãos, eu costumo dizer que o azeite delas era o azeite eventual, o azeite momentâneo, porque era só do momento. Mas traz essa explicação para a gente, irmã Ana. Tem gente que só mostra que tem azeite no evento, na festa, aqui no momento. É o azeite momentâneo. Rodo, pulo, grito, dou glória, dou aleluia, né? Me movimento. Mas amanhã você passa pela rua, nem com você ele fala. Nem com você ele fala. Aleluia. É o azeite do momento, é só para dentro do espaço. Mas e lá fora? E quando a gente está na esquina, Deus, ele não quer a gente pregando só aqui. Deus, ele não quer a gente com o microfone sendo bonitinha e pregadora boazinha aqui no altar, porque aqui tudo é muito fácil. Mas Deus nos chama para as ruas, para as esquinas, para os valados. Deus, ele nos convida a ir para fora também. Vestir roupa de pregadora e vir para cá é fácil. Mas ir lá fora? Como é que eu reconheço a minha irmã? Será que eu posso abraçar a irmã que prega hoje? Será que eu posso abraçar a irmã que vai pregar no próximo trabalho? Ou será que eu vou ficar fazendo, como que eu falo? Eu vou ficar avaliando ela. Hein, Cristiane?
Será que eu vou avaliar minha irmã? Pregou bem, pregou mal? Não importa como que você pregue. Eu só digo uma coisa, só precisa pregar o que vive. Se não pregar o que vive, não terá êxito, não terá fruto. Porque se você pregar uma coisa aqui dentro e viver a outra lá fora, aqueles que te ouviram aqui vai dizer: essa não é aquela que eu vi lá. Oh, aleluia! Pregue aqui dentro, minha irmã, mas pregue lá fora também a mesma coisa. Aleluia! Oh, glória a Deus. Jesus é bom. Já passei da minha hora? Lá em cima. 1 minuto. Glória a Deus. E eu encerro. Aleluia. Queridos, queridas irmãs, o tempo voou. Eu quero encerrar aqui dizendo que o Evangelho que vai nos levar ao céu é o mesmo Evangelho, puro, santo. É o Evangelho de confissão de pecado ainda, porque Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje será o mesmo de eternamente. Então o Evangelho que vai nos levar ao céu é o Evangelho ainda de confissão de pecado. É o Evangelho puro, é o Evangelho de santidade. Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. E o lema da igreja ainda hoje é: santidade convém à sua casa. Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia.